Shalom, amados. Mais um dia de bênção para nós. Nosso Pai nos concede. Vamos aproveitá-lo bem e retornar daqui alegres, com mais esperança no coração. Nós vamos continuar a reflexão a respeito deste tema, o resgate da criação. É um tema abrangente e muito abrangente. O plano de Elohim para o resgate da criação. E agora estamos na execução deste plano. Estamos percebendo porque estamos estudando e vendo como o Senhor vai executando o seu projeto. Quando a pessoa vê o reino, aí muda. Enquanto não vê, é evidente que as pessoas, homens e mulheres, fazem as suas escolhas de acordo com os valores que influenciam cada um a ir em busca daquilo que, para ele, é valioso. Não se pode fazer com que uma pessoa que não enxergue aprecie aquilo que ela não está vendo, não pode enxergar. Então, ver o reino, lutar para entrar no reino, se esforçar, ter força, e ter força para caminhar no reino. Não desistir, não deixar que as adversidades impeçam a pessoa de conquistar aquilo que para ela é valioso. Então, vamos ao estudo. Hoje nós vamos entrar no capítulo 21 de Bereshit. Os queridos que vão ouvir pela internet devem prestar atenção e também verificar as mensagens que já foram passadas até o capítulo 20. Hoje estaremos no 21. É evidente que não tenho passado tudo o que já aprendi, mas, na medida em que nós formos avançando, eu vou chamar a atenção para alguns detalhes que ficaram para trás. Vamos ver na Escritura o Terrilá 111. Terrilá 111 e 112. Vamos ter o versículo 10 do 111 e vamos ler todo o capítulo 112. Chamar a atenção para depois nós entrarmos lá em Bereshit, capítulo 21. Aleluia. É estudo, é reflexão, meditação. Então, tem que ser algo com toda reverência, com solenidade, afinal de contas, é uma questão de vida. Tomar decisões. Aleluia. Versículo 10 do 111. 111, versículo 10. Vamos ler juntos? O temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Medita um pouco nesse versículo que você acabou de ler, que eu também acabei de ler. Presta atenção a isso aí, que você acabou de ler. Não é? Quem escreveu esse texto vivenciou. Ele não escreveu por imaginação, fazer uma poesia, imagina. Tá? Por reler o texto, quer dizer, o temor, o respeito a Jeová é o princípio da sabedoria. Quando o ser humano percebe que é dever da criatura respeitar, levar em consideração o Criador, ele está começando a ter sabedoria. É o início. Depois que ele estudou no mundo, fez fundamental, fez o Fundamental 1, Fundamental 2, fez o ensino médio, foi para uma faculdade, fez pós-graduação, mestrado, doutorado.
licenciatura plena ou PhD, que vai, segundo o mundo, aí é o último grau. Depois de fazer tudo isto, ele precisa agora adquirir sabedoria. Ele tem conhecimento, mas ainda não tem sabedoria. Ele tem conhecimento de letras, matemática, física, química. É bom, ótimo. Não vamos desprezar isso, porque tem pessoas que desprezam o conhecimento. Mas o texto aqui deixa bem claro que sabedoria inicia-se no caminho dela aquele que começa a ter respeito ao Criador. Aqui, o temor do Senhor, de Jeová, é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Bom entendimento, todos os que obedecem a quem? A Jeová. Certo? Quem não o obedece, pode ter a religião que tiver. Católico, protestante, evangélico, budista, islamita, enfim, não vou citar que tem uma infinidade de religiões no mundo terrível. Mas, se não obedece ao Criador, não tem entendimento. Então, vamos agora ao capítulo 12. Como é que começa aí o capítulo 12? Qual é a expressão que você colocaria aí, você que já tem conhecimento? Qual a expressão que você colocaria aí em lugar de louvai a Jeová? Qual seria? Aleluia. Certo? Aleluia. Quer dizer, louvai a Iá. Bem-aventurado o homem que teme, olha só, bem-aventurado o homem que teme. A quem? Porque tem pessoas que temem mais o homem do que a Jeová. Então, a pessoa que teme mais o homem, mais as coisas do que Jeová, ela não é feliz, ela é uma infeliz. Bem-aventurado o homem que teme a Jeová, que em seus mandamentos tem grande prazer. Isso acontece com você? Você tem grande prazer nos mandamentos de Jeová? Então, se não tem, não é? Não é feliz. Porque quem não teme ao Senhor vai temer alguma coisa, alguém. Mas vamos prosseguir. Vamos ver o que acontece com uma pessoa que teme a Jeová e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos, olha aí, a geração dos justos, quer dizer, esse justo aí está relacionado com o quê? Com o que guarda os mandamentos. Então, quem não guarda os mandamentos do Senhor não é justo. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Aos justos, não é? Na verdade, o texto lá começa assim: brilhará nas trevas a luz para o justo. Aqui diz: ao justo nasce luz nas trevas. Quer dizer, aí ficou invertido, né? Nasce luz. Brilhará a luz, brilhará nas trevas a luz para o justo. Não há perdas, mas vamos lá. Quer dizer, o justo ele é piedoso, quer dizer, ele é piedoso, aí a palavra ele é um servidor do Criador, ele é misericordioso e justo.
Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Nós estamos estudando, por exemplo, sobre um homem agora. Deixamos Shem, passou para Avram na época. E quem na época de Shem, é lembrado na história da humanidade? Mas na Terra são pessoas lembradas constantemente, porque o livro mais lido na Terra é a Bíblia Sagrada. E todos que leem a Bíblia vão se lembrar desses homens que estão ali registrados, que foram homens e mulheres fiéis ao Criador. Abraham é um homem falado em toda a terra, porque ele está vivo. Os mortos morreram fisicamente e continuam mortos. Aqui diz assim: ficará em memória eterna, não temerá maus rumores. O justo não teme maus rumores. O seu coração está firme, confiando em quem? Em Jeová. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Isso aconteceu com Abraão? Tudo que eu estou lendo aqui é porque vamos comparar com o que nós vamos ler agora no capítulo 21 de Bereshit e ver o que é que vai acontecendo ali. O ímpio verá isto, quer dizer, como é que o ímpio vai ver isso na vida de um homem desse? Como é que ele vai se comportar? O ímpio vê a prosperidade do justo, a tranquilidade do justo, a bênção do justo. Como é que ele se comporta? O ímpio verá isto e se enraivecerá. Enraivecerá. Rangerá os dentes de raiva. Até acusa de ladrão, de isso, que é isso. E se consumirá de inveja. O desejo dos ímpios, dos perversos, perecerá. Bem, queridos, esta é a leitura desses dois textos para nós guardarmos e fazermos a aplicação prática, certo? Não é simplesmente ler. Eu tenho que comparar, ver se eu sou um homem que eu tenho temor a Jeová, como aqui diz, o que é que acontece com o que tem o temor do Senhor. Quer dizer, a pessoa passa a entender com mais clareza o que o justo está firme. Por que o justo fica firme? Ele não se abala. Não teme maus rumores. Ele não vive apavorado com o apocalipse dos homens, as previsões, os prognósticos. Aleluia, maravilha, não? Seguro, firme. Por quê? Vamos lá. Nós lemos aí esse texto e vamos agora a alguns comentários. Nós temos aí. O versículo 10, por exemplo, nós podemos comparar esse versículo 10. O temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Quando o Senhor estava falando para a nação de Israel, que eu vou colocar aqui algo que já comentamos bastante com os irmãos, por isso posso adiantar isso aqui, que já é de conhecimento de todos. No capítulo 4 de Devarim, versículo 6, há aqui uma palavra dirigida ao povo de Israel. Guardai, pois,
Guardai-os, pois, quer dizer, está falando dos mandamentos, guardai-os, pois, e fazei-os. Eu me lembro que aqui enfatizei isso aqui com os irmãos. Você vai pautar a sua conduta de acordo com os mandamentos do Senhor, porque você teme o Senhor. Você sabe que Ele faz justiça. Você sabe que não adianta enganar uma pessoa, que o Senhor está vendo, Ele vai julgar. Então, por temor, por respeito, porque você sabe que Ele é justo, que Ele é juiz, que julga com a reta justiça, que não adianta contar historinha para encobrir o pecado. Então, vem aí. Guardai-os, pois não é só ter os mandamentos de cor para citar, para aparecer aos olhos dos outros, que sabe, mas não pratica. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Guardar os mandamentos do Senhor e praticá-los. Aí vem uma série de indivíduos com título de pastor, de apóstolo, de isso, daquilo. Não, mas não precisa mais guardar os mandamentos. Mensageiro de Satã. Por que eles não querem que vocês guardem os mandamentos? Porque você será sábio se você guardar os mandamentos do Senhor. Você vai ter entendimento. É por isso que eles não querem. Os do mundo, que são servos declarados de Satã, porque tem aqueles que dizem que servem ao Criador, mas são servos de Satã. E tem aqueles que são servos mesmo de Satã. E eles são contra a Escritura Sagrada. Têm ódio da Escritura Sagrada. Porque eles sabem que se as pessoas lerem a Escritura, guardarem os mandamentos, praticar os mandamentos, as pessoas não serão enganadas com discurso. Então, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Quer dizer, as pessoas verão que o Senhor é com aquela pessoa, é com aquela nação. Bem-aventurada é a nação. Foi o nosso texto passado, lembra? Então, trouxe aqui aos irmãos isso para os irmãos guardarem bem, que é o que nós vamos ver já aqui. E também temos no 112, no versículo 5. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas em juízo. Muito bem. Disporá as suas coisas com juízo, com entendimento. Quer dizer, o juízo é a comparação entre duas razões. Uma pessoa contra uma história e outra contra outra história. Há o contraditório aí, você fica... Quem está falando a verdade? Comparação entre duas razões. Mas tem hora que você fica sem saber. Aí você tem que ter aquela sabedoria que o Senhor deu a Shelomó. Agir de tal maneira que o entendimento apareça, para fazer justiça. E tem aquela, não tem nada com isso, não tem a ver com isso, para me meter com isso. Quer dizer, ele não quer se meter com aquilo, não quer me meter em confusão, mas faz confusão. Onde quer que chega, é levando confusão. Agora, quando é para assumir responsabilidade, quer cair fora. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Ao justo nasce luz, quer dizer, justiça, juízo, justiça. Eu estou aí enfatizando justiça. Lembrando que o Senhor Yeshua falou, para quem quer ser feliz e quer ser... porque aqui diz... Deixa eu ver aqui. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça, versículo 3, permanece para sempre. Uma casa que é edificada na justiça.
Os componentes são pessoas justas. Então, queridos, isso faz lembrar o que o Senhor Yeshua ensinou. Ele mostrou as preocupações, as ansiedades das nações, dos povos que não têm governantes, que não têm competência, não tem uma pessoa governando. Governar é ter competência para suprir as necessidades daquelas pessoas em termos do que promete, mas não se faz. Não é? No mundo das trevas, promete saúde, promete segurança, promete educação, mas o que fazem? Não tem competência, não tem poder, e, além do mais, precisa ser honesto para administrar os bens que são comuns aos cidadãos daquela sociedade. Honestidade. Como pode ser uma pessoa honesta sendo injusta? Então, o Senhor Yeshua, falando a respeito dos lírios, como cresciam, que o Senhor, a beleza dos lírios, a vestimenta daquela flor, que nem mesmo Shelomó se vestiu tão bem quanto aquela flor que ele está mencionando. E fala a respeito dos pássaros, dos corvos, né? Corvos. Quer dizer, os lírios, eles não fiam, não tecem, não tem aquele trabalho, canseira, não se afadigam, mas o Senhor os veste com beleza, perfume. Os pássaros, quer dizer, os corvos, dali o exemplo do corvo, que não ajuntam em celeiros, mas o Senhor cuida deles. Estão sob os cuidados do Criador. Mas o homem não quer se colocar aos cuidados do Criador. Ele acha que ele sabe. E aí você observa e vê o que acontece. Daí o Senhor Yeshua ter dito que buscai primeiro o quê? O reino de Elohim e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Bendito seja Ele. Feliz de quem entra neste reino. Os que estão engajados na execução do plano de Aruvá, note bem isso, os que estão engajados na execução do plano de Aruvá, Aruvá Elohim, naturalmente, para o resgate da humanidade, amam os mandamentos dele. Os que estão engajados. Não devemos nos iludir com pessoas que se dizem crentes, mas desprezam os mandamentos do Senhor. Não tem tempo para saber quais são os mandamentos, como é que eu devo agir. Falai a verdade cada uns com os outros. É a mesma coisa. Não dirás falso testemunho. Shaul está dizendo, está escrito, ele não está inventando. Os que estão engajados no plano de Aruvá para o resgate da humanidade, estão junto com ele, são pessoas que guardam os mandamentos, que são as suas instruções indispensáveis para orientar a conduta dos justos e leais, a Yahová Elohim. Essa é a questão. Nós, homens e mulheres, né? E as mulheres, né? Nós, homens e as mulheres, pautar a sua conduta de acordo com os mandamentos de Yahová. Por quê? Porque é justo. Tem que ser justo para com o Senhor. É o primeiro dever da criatura. E aqui eu faço uma observação. Nós falamos aqui sobre Malquisedec, que Shem passou para Abraão, não é? Abençoou Abraão. Mas por que vou aqui acrescentar isso, por que ele abençoou Abraão? Não foi porque ele gostava, não, Abraão, o meu preferido. Não. Ele abençoou porque Abraão tinha as promessas. O Senhor já tinha falado para Abraão a respeito das promessas. Isso é esse homem. Eram homens que tinham um relacionamento pessoal com o Senhor.
Tanto que o Senhor, aqui você vê a segurança. Por que o justo tem essa segurança? Porque em época de calamidade, ele está firmado no Senhor. Ele sabe que o Senhor falará com ele, que o Senhor o guiará. Aqui no capítulo 18 de Bereshit, vamos lá agora para Bereshit, vamos ler esse texto e vamos entrar no capítulo 21. Capítulo 18, o justo está andando com o Senhor fala com ele, porque está escrito que o Senhor não fará coisa alguma na terra sem antes falar com os seus... Quem? O Navi. Quer dizer, é um povo que tem um relacionamento com o Senhor. Não é um povo que fica querendo tudo fácil, não. É um povo que aprendeu a confiar no Criador. Daí esse esforço que os perversos fazem, os inimigos da vida, os inimigos da justiça, os inimigos da verdade, os inimigos da luz, que quer que as pessoas andem nas trevas, porque aí fica fácil eles enganarem com os discursos dele. Tem ódio da Escritura. Detesta as pessoas que amam ao Criador. São perversos, injustos, iníquos. Mas a Escritura diz o seguinte aqui, é o Senhor falando, capítulo 18, Bereshit, é o Senhor falando no versículo 18. Eu estava lá em Shemot, mas é Bereshit. Estou querendo adiantar já, mas dá um pulo muito grande, não dá. Versículo 17 diz assim, e disse Yahová, ocultarei eu a Avram o que faço? Por que o Senhor falou isso para Abraão? Abraham, aqui já é Abraham. Visto que Abraham certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E por que o Senhor disse que fez isso? Essa promessa estava repousando sobre Abraão. Porque eu o tenho conhecido. Olha aí, o Senhor conhece você. O Senhor me conhece. E aí, meu querido, a bênção não depende dos teus inimigos se amaldiçoar, se falar mal de você, ou maldição. Maldição sem causa não tem valor algum. Quem der ouvido à boca dos malditos, malditos também ficarão. A nossa preocupação, a tua preocupação como ser humano, para gozar dos privilégios de ter paz, tranquilidade, segurança, tem que saber a quem dar ouvidos. Lá está escrito, aquele que me der ouvido, alguém está falando ali, andará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Aleluia. Então aqui, porque eu tenho conhecido, versículo 19, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho de Jeová, para agirem com justiça. Como é que a pessoa pode agir com justiça? Conhecendo o quê? Os mandamentos, conhecendo a lei. Por que no Brasil, nas nações latinas, não se ensina Constituição nas escolas? Por exemplo, a Constituição brasileira, as garantias, os direitos. Por que não se ensina na escola? Para as crianças irem aprendendo? Por que não se ensina no ensino fundamental, no ensino médio, de acordo com os graus? Nas faculdades, não se ensina ao estudante brasileiro as leis. Porque os criminosos querem que o povo não conheça a lei, para andar de qualquer jeito, porque eles dominam. A pessoa na ignorância vai ficar insegura, não sabe o que é certo, o que é errado. Aí sai desembestado, cheio de fúria. Vai resolver o problema? Mas olha o que o Senhor está dizendo aqui. Olha, para que guardem o caminho, as ações, as normas de Jeová, para que
operem com justiça e juízo, saber como discernir, para que Jeová faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Não é andar de qualquer jeito e achar, não, mas o Senhor vai me abençoar. Está isso iludido. Aprendeu isso com quem? Andar de qualquer jeito, o Senhor vai abençoar como? A bênção do Senhor vai alcançar quem? Todas essas bênçãos te alcançarão se. Tem um se aí. Muito bem, queridos. Estou aqui enfatizando que agora nós vamos entrar no capítulo 21. Depois de muitas caminhadas, peregrinações, agora nasce Isaac. Yitzhak nasce. Maravilha, né? Motivo de riso, não é? Agora é riso mesmo, não? Nasce Isaac. Aqui, capítulo 21. Jeová visitou a Sara, como tinha dito, e como tinha falado. Esse Senhor que nós estamos aqui vendo, Jeová, você pode ficar tranquilo. Porque ele não é aquela pessoa que, não, pode estar fazendo muito, agora está muito armado, tem bomba atômica, tem isso, e como é que fica? E se matarem, o governador morre, é preso. O prefeito morre ou é preso. O presidente da República ou morre ou é preso. Fica aquele desespero. Mas quem vai prender Jeová? Quem vai matá-lo? Quem vai matar o Senhor Yeshua? O Rei dos Reis? Glória ao Senhor. Como ele tinha falado. Quando o Senhor falou, até Sara riu, né? Abraão também teve um momento que ele riu, um homem disse, vai nascer um... Ele pensou consigo, mas ele não falou. Ele estava falando para ele mesmo. E riu. E chamou Abraão, aqui nós temos o cumprimento da promessa, olha só, e cumprimento da promessa, o Senhor falou e cumpriu, exatamente em situação que não havia como, não é? O cumprimento da promessa, vemos aí, Bereshit, capítulo 21, versículos 1 e 2. O item 2, que nós vamos chamar a atenção, o nome e a circuncisão, você olha, e chamou Abraão, nome do seu filho que ele nascera, que Sara lhe dera, Isaac. Foi um nome colocado pelo pai. Certo? Riso, é motivo de riso. E Abraão circuncidou o seu filho Isaac, conforme estava determinado pelo Senhor, quando era da idade de 8 dias, como Elohim lhe tinha ordenado. Note, observe que a coisa vai acontecendo passo a passo e Abraão está agindo de acordo com o que o Senhor determinou. Ele está obedecendo. Isaac foi o nome dado por Jeová. A circuncisão tinha que ser no 8º dia. Ele fez. Olha, não, porque a criança, circuncidar uma criança com 8 dias. E até hoje tem discussão sobre isso. Não cometa a loucura de perder o seu tempo com aquelas pessoas que querem discutir as normas estabelecidas. Preocupe-se em cumprir o que ele manda fazer. E não perca tempo com os tolos. E você verá a diferença lá na frente. Agora você já vê a diferença. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Isso aí é uma data a ser lembrada. Uma data a ser lembrada. Você vai ver que lá na frente, tanto Shaul quanto o escritor da carta aos Ivrim vão falar sobre este assunto aqui. Nós vamos ver depois, quando nós fizermos aqui com os irmãos uma recapitulação, que eu vou colocar coisas que ainda não coloquei, mas são coisas rápidas, para você ver a relação que existe entre este livro e as cartas que foram escritas por Shaul, Yaakov, Kefá. Eles fazem menção. E o autor da carta aos Hebreus.
Agora, vamos aqui à expressão de Sara, eu falei de uma data a ser lembrada. No caso, havendo algum momento, de algum tempo, eu devo voltar aqui com os irmãos. Seria até interessante mostrar isso aqui rapidamente, para vocês verem a confirmação disso, a questão dessa data de 100 anos, o comentário que é feito aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 19. É impressionante as expressões até que são utilizadas, as expressões que são utilizadas por Shaul. Ele ressalta aqui a fé, a emuná de Abraão. E no versículo 18 ele diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança. Porque em termos de esperança natural, não tinha como. Mas a emuná deu a ele uma esperança que no campo natural seria impossível de tê-la, certo? Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na emuná, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Porque tem pessoas que olham para a impossibilidade. E olhando para a impossibilidade, se torna como um jumento lá das montanhas, né, que, ao invés de esperar no Senhor, se desespera e fica cheio de revolta, e agora, ao invés de estar temendo e respeitando o Senhor, está dando cabeçada por aí, onde é que vai chegar? Ele creu contra a esperança. E é o que nós devemos esperar no Senhor, nós somos dele. E não enfraqueceu da emuná, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Amortecimento, os dois, em termos de produtividade, para a execução, estavam mortos. Mas ele não atentou nem para a sua própria impossibilidade, nem para a impossibilidade de Sara, mas ele apegou-se à palavra do Senhor. Ele tinha poder para fazer. E tem. E não duvidou da promessa de Elohim por incredulidade. Dúvida é incredulidade. Mas foi fortificado na emuná, dando glória a Elohim. E tem pessoas que só se alegram quando vê as notazinhas de R$200. Já saiu? Não? Pois é, estão esperando ainda, né? Sairá ou não, não sei. É bom que saia. Então, queridos, quem tem emuná tem esperança. Nós vamos ver aqui, tem tantos casos relacionados com isso aí, mas não vou citá-los, porque eu preciso avançar. Aqui, na carta aos Ivrim, é impossível não citar, no capítulo 11, nós temos também essa expressão aqui, a respeito dos dois. Pela emuná, versículo 8, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Estava confiando no Senhor. Pela emuná, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. É importante ter esse terra alheia. O Senhor tinha prometido a ele, mas naquela ocasião ainda era terra alheia. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Elohim. Pela emuná, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido,
Descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Aí você vai conversar, você que tem emuná, você não tem que conversar com uma pessoa que não tem, que ela vai bombardear você, vai colocar dúvida, que é assim que Satã age. Ele vai gerar dúvida. E ele é especialista nisto. O Senhor falou, aí vem alguém, mas isso aí, você não precisa de opinião humana para dar crédito ao que o Senhor falou. Se isso acontece com você, é porque você não está no reino de Elohim. Relacionamento com o Criador. Não é com o que o homem diz, é com o que o Senhor fala. Com o que ele já falou, está registrado. Aleluia. Amém, amados? Então, importante você guardar isso. Uma data a ser lembrada, a celebração de Yehová Elohim por Sara. Aí Sara vai celebrar o Senhor. Vamos ver a celebração de Sara, as suas palavras. Capítulo 21, versículos 6 e 7. E disse Sara, Elohim me tem feito riso. Motivo de riso, né? Agora ela está rindo de alegria, de satisfação. Quer dizer, né? Isso, para uns riso, existem dois tipos de riso, eu já falei para os irmãos. Não é? E tem mais, mas os dois principais. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Uma coisa é você estar se alegrando com os que estão alegres. Outra coisa é a pessoa estar alegre, você furioso ou furiosa, porque a pessoa está alegre, o Senhor tem abençoado, e está numa festa, ao invés de se alegrar com os que o convidaram para a festa, começa a azedar. Tem pessoas que procedem assim. Azedar o ambiente. Num culto, quem azeda o ambiente num culto não sabe o mal que atrai para si mesmo. Mesmo que até para estar num culto eu tenho que estar preparado. Afinal de contas, eu vou estar numa reunião de louvor, de adoração ao Criador. Como é que eu devo estar nessa reunião? Aleluia! Por não se preparar, por não ter o respeito ao Senhor, muita gente passa por aqui. Mas como não tem um coração decidido em fazer o que Jeová quer, então não tem como permanecer. Vai encontrar 1000 desculpas, evidentemente. Mas vamos aqui à celebração de Sara. Disse mais, versículo 7. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Quem diria? Quem poderia dizer isso a Abraão? E se cumprisse, não é? Eu já velha, não é? Já tinha cessado o costume das mulheres, não estava nem mais ligando para isso. É motivo de riso. Aleluia. O problema de muitos crentes é que eles não são crentes. Tem um bocado de crente urubu. Na tempestade eles ficam desesperados. Vão procurar uma palmeira, como é que se diz? Uma palha na palmeira para se esconder debaixo do pedaço. O urubu precisa construir uma casa. Passou a tempestade, já está podendo voar, não é? Ele pensa, aí, para que o urubu quer casa? Ele não se preocupa em fazer parte da casa do Senhor. Ele só quer tirar proveito da casa, na época de tempestade. Louvado seja o nome do Eterno. Então, queridos, isso aqui é motivo de riso. Sara aqui está celebrando, não é, o Senhor com as maravilhas, com esse feito, não é? Então, nós temos aí um outro detalhe.
festejando uma data que se perdeu ao longo do tempo. É o versículo 8. Festejando uma data que se perdeu ao longo do tempo. E cresceu o menino e foi desmamado. Quem se lembra aqui quando foi que foi desmamado? Ninguém lembra, né? Mas não deve esquecer, não? Que a mamãe foi que sustentou aí. Não é? É. Como é que acontece isso? Como é que esse leite surge? Não é? O homem tem que ser muito estúpido para não querer dar realmente honra a quem tem honra. Quem produz isso? Quem faz isso? Como é que essa programação que é executada, não? Que inteligência é essa? Louvado seja o nome do Altíssimo, não? Bendito seja Ele. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Muito bem, vamos aqui a esse comentário, que eu quero trazer aqui aos irmãos algo. Você vê que nós lemos lá o Terrilá 111, versículo 10, e o 112 todo. O 112 lemos todo, né? Versículo 1 a 10. E aqui nós temos um comentário a fazer. Há pouco eu fiz uma menção aos irmãos do comportamento proposital dos líderes do mundo em manter as pessoas na ignorância, que não conheçam nem as suas próprias leis que regem a sua nação, para que eles fiquem sem saber como agir. Não se ensina sobre certos detalhes do Código Civil, não é? Ou falar a respeito do conjunto de leis que regem a conduta do patrão empregado, empresa, enfim. Essas pessoas deveriam, ao invés de estar enchendo a cabeça dos alunos de coisas que não têm aplicação nenhuma, ensinar o que é necessário ensinar. Mas essa preocupação não existe. Esse comércio que fazem com as almas, inclusive no que eles chamam de educação, não é? É tudo para destruir, inclusive, a formação moral das pessoas. Daí não se preocupa, não há preocupação em se ensinar. O desmamar de um menino, versículo 1, em uma nação em que a criança é preparada para exercer o papel de cidadão ou cidadã, não é? Principalmente quando se trata de cidadão dos céus. E aí nós vamos ver esses homens que foram preparados, como Isaac, Jacove, Moshe, Shemuel e também Yohanan, citando alguns. As faixas etárias são bem definidas para que os ensinos que os prepararão para as responsabilidades que terão de assumir sejam cronologicamente aplicados e saibam viver como filho, como filha. Qual é o dever do filho para com a mãe, para com o pai? E os deveres dos pais para com os filhos? Por isso que os criminosos, eles procuram quebrar tudo isso, porque eles querem dominar, eles querem comercializar com essas almas e criam uma situação de litígio para que eles possam dominar. Quer dizer, ele vai aprender a agir como filho, como filha. Primeiramente, as primeiras responsabilidades do ser que nasce é respeitar pai, respeitar mãe. Como é que eles vão agir como profissionais, como marido, provedor, marido, provedor. Muitos fracassam nessa missão de prover. Aí criaram uma série de bagunça aí para, ao invés de um casal viver unido, viver disputando dentro de casa, brigando. Quem é? Ao invés de ser uma unidade para construir, se desgastam em contendas. Vai ser o provedor, viver como mulher, administradora do lar, não? Tarefa que muitas mulheres se mostram incapazes de executá-la. Administradora do lar. E aprender isso quando? Com quem? Aí crescem, porque aí não espera, né?
O corpo não espera, já está determinado que vai crescer até chegar àquela estatura. O corpo cresceu, mas e a formação? Que deveria ser adquirida para exercer essas funções que cabem ao homem e à mulher. Viver como pai, viver como mãe, viver como servos do rei Yeshua. Como é que a pessoa vai para as igrejas, diz que a igreja é evangélica, mas como é que se aprende a viver como servos do Senhor Yeshua? Como servos do Altíssimo? Aí vão fazer parte de eventos. E o rei? Observe, quando eu falei aquilo lá a respeito do ensinamento, visando essas faixas etárias que deveriam ser bem aproveitadas para que os ensinamentos fossem dados de acordo com a necessidade que as pessoas terão ao exercer o seu papel na sociedade, no reino de Elohim. Saber como decidir se entra ou não entra. Mas a pessoa que nem sabe o que é religião. Tornaram isso uma religião. Mas onde é que está escrito na Escritura que a pessoa tem que ser religiosa? A pessoa tem que ser obediente ao rei, ao Criador, que é o dono, é o Senhor. Aí vem Satã, mas não é assim. Aí vai afastar a pessoa do Criador, que é para poder destruir. Porque o Criador ama a sua criação. Quando o Senhor Yeshua chama a atenção para que o povo olhasse para as aves, os animais do campo, as plantas, que o Senhor sustenta céus e terra, sol, luas e estrelas, Ele está ensinando as pessoas a confiar. Se os animais são cuidados, muito mais o ser humano, que vale muito do que animal. Quer dizer, não se vende 5 pardais por uma quantidade mínima de dinheiro, e não cai nenhum deles por terra. Nenhum pardal é preso se o senhor não consentir. Eu tenho uma experiência de caça. Eu andei caçando na minha adolescência. E sei que para você... Olha, quando o senhor não quer que você pegue uma caça, não adianta, você vai gastar todo o chumbo da espingarda. O senhor sabe como mandar os peixes na hora certa. E os animais obedecem à voz do Senhor. Eles obedecem. Agora, nós temos um outro detalhe que quero chamar a atenção agora. Você vê aqui, até aqui só bênção, não? Mas vamos ver agora o que vai acontecer. Ismael se conduz inadequadamente. Olha aqui no versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a Mistrit, aí está a egípcia, não? Que esta tinha dado a Abraão. O que é que ele fazia? Zombava. Em outro trecho diz que ele ria. A palavra ali quer dizer rir, mas é rir com zombaria. Tem um riso da satisfação, da comemoração, mas ele zombava. E Sara viu. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Olha, queridos, aqui hoje, lendo a Escritura, se você não parar para meditar, você não vai tirar as lições, porque há pessoas que elas vão dar opinião sobre tudo. Mas isso é muito, isso é injustiça. Né? Vendo isso aqui logo de cara, assim, isso é injustiça. E o texto do versículo 11 diz: e pareceu esta palavra muito dura aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Mas ele é meu filho. Aí, se fosse você, por que não é com você? Quer dizer, a pessoa, ao invés de conversar, dialogar, quer dizer, o justo, ele é tranquilo. Espera, não é? Mas veja bem, Ismael se conduz inadequadamente e manifesta sua insatisfação com a chegada de Isaac. Ele zomba. Por que Ismael se conduziu assim?
Porque Ismael viveu 13 anos alimentando a esperança de que ele seria o herdeiro. Quais foram os ensinamentos que Agar deu para o seu filho Ismael? O que faltou a Agar para dar uma educação adequada para ele, a fim de que ele não se conduzisse desta forma, num momento como este? E mesmo porque viu que Sara já estava grávida, e ele também estava vendo, estava convivendo ali na família, no lar. Mesmo que ele tivesse alimentado essa esperança durante 13 anos, essa esperança foi alimentada com base em quê? Pois o Senhor já tinha dito que não seria Ismael o herdeiro de Abraão. O Senhor já tinha falado isso. Que seria nascido de Sara. E isso, naturalmente, bom, supondo que não tivesse havido uma conversa além do âmbito de Abraão e Sara. Mas numa intimidade de lá, Agar trabalhava ali. Ela, como Eliezer, por exemplo, um homem que cresceu vendo e aprendendo, não é, a temer ao Senhor, convivendo com Abraão, convivendo com Sara. Por que Agar não fez a mesma coisa? Por que ela não transmitiu esse temor, esse respeito para os seus patrões, para o seu filho? E agora ele se conduz desta forma. Ele já tinha 13 anos. Aliás, ele já estava com 14 anos. 14, porque ele nasceu no ano de... quando Abraão tinha 86 anos de idade. Então, seu pensamento sem luz, sem confirmação de Yahvé Elohim, o trouxe a essa decepção, que o conduziu a uma ação que o excluiu da convivência com a família de Israel. Ismael se excluiu da convivência com a família de Israel, com essa sua conduta. Note que a conduta da pessoa faz com que ela se abençoe ou ela se amaldiçoe. No caso, ele não foi amaldiçoado, porque o Senhor disse a Abraão que abençoaria Ismael, porque era filho de Abraão. Aí está uma importância extraordinária do valor de um pai que está na presença do Senhor. Esta palavra pareceu dura a Abraão, porque ele era o pai de Ismael. Como ficou esse relacionamento Abraão e Sara? Teria havido uma discussão calorosa. Você está fazendo isso porque não é teu filho? Será que houve isso? Não acredito. Porque se tivesse havido, Abraão não teria condições de se apresentar diante do Senhor para ouvir a voz dele. Pois muitas armadilhas que são feitas, as pessoas caem nela, achando que, por ter se irado injustamente, ter falado injustamente, que agora vamos dobrar o joelho, vamos falar com o Senhor, que o Senhor vai responder. Ele não responde. É o caso de Shaul. O Senhor não falou nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonho, nem por Navi, nem por sacerdote. Aí a revolta dele era tão grande que o que ele fez? Ele agora foi consultar uma feiticeira. Porque o Senhor não falava com ele. Esse é o problema. E que afeta milhões de crentes neste país. Iludidos. Porque ao invés de buscar o Senhor, de se manter na sobriedade que deve se manter, para poder ouvir a voz do Senhor, porque isso tem que ser no espírito, a pessoa está na carne, como é que vai ouvir a voz do Senhor na carne? No caso da pessoa que está iniciando, pode até ouvir. Está iniciando, o Senhor está chamando, ele está ali, então vai ter um contato inicial, como todos nós tivemos, não? Essa chamada inicial. Mas se está em desobediência, voluntária, conscientemente, excluir-se da bênção. Surgiu um problema. Como resolver o problema? Já comentei aqui com os irmãos a respeito de Avimelech com Abraão, né? E de Paró com Abraão, os dois. As partes se entenderam e então o Senhor falou
E o problema foi resolvido. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Olha aí o versículo 12. Depois de Abraão foi ao Senhor. Ele foi falar com o Senhor. Porém, Elohim disse a Abraão. Ele não estava nada satisfeito com aquela ideia, porque era o filho dele, e ele estava muito pesaroso com a situação, mas não estava revoltado, irado, não. Ele foi falar com o Senhor. Aí lembra que eu disse aqui para você a respeito, tem pessoas, não, quem manda sou eu, a mulher aqui não fala. Lembra que eu disse, lá na frente nós vamos ver um caso. Está aqui. Aleluia. Tem que ser justo. Eu tenho que viver de acordo com o projeto de Elohim. Não colocar o meu projeto, os meus desejos acima dos projetos e dos desejos de Elohim. Foi o que Havá fez. O que Adão fez, olha o resultado. Foi o que Shaul fez, perdeu o reino. Depois ele foi rejeitado. Homem algum pode se impor ao Criador. Vai colher os efeitos da sua rebelião. Então, devemos ser cautelosos, amar a nós mesmos. Aí entra aquela questão, cuida de ti mesmo e da Torá. Porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Porque se você tem respeito ao Senhor, você é apegado à Torá, você vai falar segundo a Torá. Então as pessoas que te ouvirem serão bem-aventuradas. Que você vai falar segundo a Torá, que são os mandamentos do Criador. E quando você dá opiniões, você corre num risco perigosíssimo de ser usado por Satã. Como a serpente foi para enganar Havá. Como a feiticeira foi para enganar Shaul. Porém, Elohim disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Imagine alguns homens que são aquele tipo de, não, aqui quem manda sou eu. Porque em Yitzhak será chamada o teu descendente. Aí a semente está masculino, mas está feminino aí, mas esse descendente é masculino. O teu, tenha sempre isso em mente, o teu descendente. Tudo isso que o Senhor está fazendo, esse trabalho todo, é para trazer o descendente. Em Yitzhak, note bem isso aí, em Yitzhak será chamado o teu descendente. Mas Yitzhak não era o descendente já de Abraão? Como é que vai? Que descendente é isso? Pois é, isso aí que você tem que guardar. Tudo isso está sendo feito, isso é um projeto em execução, e devemos observar isso. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Bem, querido, a exigência de Sara era dificílima para Abraão de executar. Já comentamos. O que fazer é determinado por Yehová Elohim, que responde à oração de Abraão, e fica resolvida a questão. Porque o projeto de Yehová será executado através de Yitzhak. E Ismael nasceu por um entendimento bem intencionado entre Abraão e Sara, já comentamos isso aqui, mas não era o projeto de Yehová. Olha a palavra do Senhor para Abraão. Em tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz. Como que o que Sara está falando vem da minha parte, faça o que ela está mandando fazer. É essa falta de entendimento que existe em muitos lares, de respeito mútuo, que impede que o Senhor opere naquele lar e que as crianças se desenvolvam como deveriam se desenvolver.
E aí cabe vigilância. Tem lares aí que é difícil, o marido não é crente, a mulher não é crente, fica uma situação bastante delicada, mas a parte que é temente ao Senhor, agir sempre de acordo com as regras estabelecidas pelo Senhor. Amém, queridos? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi andando errante no deserto de Beersheba. Aí ficou Berseba, né? Tudo bem. Aí é o versículo 14, né? E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Consumiu água, acabou a água, no deserto que ela está caminhando. Esse deserto aí não é o deserto de Saara, é um deserto que é um lugar que não tem habitação, não tem... Quer dizer, ela jogou o menino, a Escritura diz que ela jogou, a palavra ali está relacionada com quem joga algo, não é pois. Ela já desesperada, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Muito bem. O choro de Agar era um choro de quê? De arrependimento? Era de quê o choro dela? Quero fazer aqui um comentário com os irmãos. É o item 10 aqui desse texto que eu estou... Agar, por causa da sua negligência em agir segundo o projeto de Jeová, Elohim, perdera tudo e agora caminhava sem direção. Andava a ermo. Foi perda? Foi. Por quê? Ela não aprendeu o que ela deveria ter aprendido durante todo aquele tempo de convivência na casa de Abraão. Ela não se importou em conhecer, como Eliezer, lá na frente vai dizer, ó, Jeová, Elohim de Abraão, meu Senhor. E sabia orar, ele sabia como fazer, como se dirigir ao Criador. Por que ela não aprendeu? Agora estava andando a ermo, sem direção. Tem gente que anda assim. Desamparada e deprimida, ela não tem com quem se apegar. Ela não aproveitou para desenvolver a sua emuná em sua convivência com Sara e Abraão, para conhecer o Elohim de Abraão. Já fiz aí a menção de Eliezer, não é? Então não vou repetir. Um detalhe, ela chorou, estava ali chorando, porque ela não queria ver o menino morrer. Ela tinha emuná? Ela estava desesperada. Quem tem emuná se desespera? O justo, ele é firme, ele tem esperança. O versículo 17. Que diz o versículo 17? O versículo 19 diz, o 18 diz, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O Senhor já tinha falado isso para Abraão. E abriu-lhe Elohim os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre d'água, e deu de beber ao moço. E era Elohim com um moço que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Pará. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra de Mitzrayim. Elohim ouviu a voz de quem? Por que não ouviu de Agar? Elohim ouviu a voz de Ismael. Isso significa que ele clamou a Elohim, o que não fez a sua mãe. A sua mãe apenas chorou.
mas não clamou, porque ela não tinha emuná. Oração não é para quem não tem emuná. Oração para quem não tem emuná é um castigo. Ficar 2 horas, eu ouvi isso muitas vezes, não precisa orar tanto. Eu cheguei a ouvir eu disse, eu não oro tanto com esses irmãos aí, o Senhor tem me abençoado. Depois se vê os resultados. Ao invés de fazer parte do trabalho, ele procura desestimular quem está fazendo. E o trabalho de orar é um trabalho que quem pode fazer isso? O Senhor chama, diz, Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, meus pais, depois eu venho e vou seguir a ti. O Senhor Yeshua disse o quê? Deixai aos mortos o sepultar os seus, quanto a ti, vai fazer o que o ímpio não pode fazer. Vai anunciar o reino dos céus. Anunciar o reino, batalhar pelo reino, não é para uma pessoa que não tem realmente, não entrou no reino, não sabe o que é o reino, não sabe o valor de oração. Abraão orou quando o Senhor... Né? Ele intercedeu pelos justos. E aí a palavra do Senhor diz que quando o Senhor estava destruindo, estava para destruir aquelas cidades, lembrou-se de Abraão e livrou Lot. Com certeza, se o povo passar a orar mais maravilhas acontecerão. A Escritura afirma que Yehová Elohim era com o moço. E em tudo isso notamos a importante influência e a grande e verdadeira herança que os pais deixam para os filhos. Olha aqui no versículo 20. E Elohim era com um moço que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. E ele foi abençoado por causa de Abraão. Pelo menos alguma coisa Ismael aprendeu com Abraão. Ele orou. Deve ter se arrependido, naturalmente. Aqui, fazendo mais um detalhe aqui que eu quero passar para os irmãos, o caminhar notório do servo de Yehová Elohim. O caminhar notório do servo de Yehová Elohim, que está caminhando dentro do projeto de Yehová. Veja que Abraão ele sempre obedecia nas coisas difíceis que surgiam. Quando surgia o desentendimento, ele estava ali, o Senhor falando, e ele agindo segundo a palavra do Senhor. E aí a gente tem que ter algo que é indispensável, principalmente em tempos de angústia, em tempos de tribulações, que é? Sim, ouvir. Mas para ouvir você precisa ter emuná, ser obediente para poder o Senhor falar com você. Mas precisa de paciência. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Porque você precisa adquirir paciência. A tribulação gera paciência. Quando você aprender a ser paciente, então a tribulação depois vai continuar para adquirir mais paciência. Olha aí o versículo 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Avimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo o quê? Esses dois homens eles eram filisteus, mas eles estavam... Esse Avimeleque aí não é aquele mesmo Avimeleque de Gerar, não. Esse Avimeleque é de filisteu. Era um título, né? Avimeleque quer dizer pai de rei. Então, era um título que era utilizado. E só podia ter quem fosse pai de rei, realmente. Era título. Agora, ele vai fazer uma aliança. Agora, pois, jura-me aqui por Elohim que não me mentirás a mim. Olha só. Jura-me por Elohim que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão, o quê? Eu jurarei.
mas vamos resolver os problemas. Havia um problema que precisava ser resolvido. Abraão, porém, repreendeu a Avimeleque por causa de um poço de água que os servos de Avimeleque haviam tomado por força. Então disse Avimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não fizeste saber, nem eu o vi, senão hoje. Agora é que eu estou ouvindo sobre isso. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Avimeleque, e fizeram ambos aliança. Pois Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Avimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam um testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Beer-sheva, mas aqui também Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Beer-sheva. Depois se levantou Avimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram para as terras dos filisteus, que era de onde eles eram. E plantou um bosque em Beer-sheva e invocou lá o nome de Jeová, Elohim eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Encerrando aqui essa nossa reflexão de hoje, um comentário final. O caminhar notório. Eles perceberam que Jeová era com Abraão, que Elohim era com Abraão. Elohim é contigo em tudo o que faz. Ele percebeu isso. É evidente que a prosperidade, quando normalmente se fala de prosperidade, a pessoa pensa logo em uma carreta de ouro, não é? E aí já está perdendo a visão. A prosperidade principal está relacionada com o ser da própria pessoa. Equilíbrio, tranquilidade, paz, disposição, ânimo, emuná, aquela capacidade de estar pregando o anúncio, ajudando as pessoas a entrarem no reino, e dando a sua contribuição, tendo resposta à oração e riquezas que o mundo não tem. Prosperidade não é simplesmente coisas materiais. Não, você vai olhar para Yohanan e dizer que ele não era próspero. Vai olhar para o Senhor Yeshua e vai dizer que ele não era próspero. Então, vamos ver o que é prosperidade de fato. Não adianta ser não sei quanto lá no Banco da Suíça e não poder dormir, perturbado. O juramento verdadeiro requer a remoção de toda dúvida, toda mancha que venha constituir barreira lá na frente, de qualquer suspeita, tem que ser removido para que não haja dúvida entre as partes. Entre nós, filhos de Elohim, temos que ser pessoas limpas, puras, dialogar, conversar, remover qualquer que seja o elemento que dificulta o verdadeiro relacionamento, verdadeiro e justo que deve haver entre os filhos de Elohim. Como poderei eu dizer que sou filho de Elohim e não saber me relacionar com os meus irmãos? Não tenho um amor que seja capaz de dirimir dúvidas, de resolver questões, para que esta aliança seja uma aliança frutífera e que você não fique impedido de receber as bênçãos do Senhor. Lembrando que vou voltar ao texto. Se você guardar os mandamentos, todas essas bênçãos te alcançarão. Aí vamos dizer: bendito serás tu na cidade, no campo, a tua amassadeira. Não é? Ah, mas lá em casa não tem amassadeira, pastor. Mas tem geladeira? Tem. Então, não é? Tem frigideira? Tem? Então, todos esses elementos que são abençoados, principalmente a presença dele com você em casa. Aleluia. Você vai à rua, ele vai com você. Você vai pegar uma condução, ele vai com você.
Agora, não faça com meu filho. Lá, quando eu estava estudando lá, fui pegar o ônibus, o ônibus vai passar, o último ônibus. Aí eu estava lá no ponto, olhando para ver o ônibus, já vem lá. Aí, quando o ônibus está chegando, então, o senhor disse para mim, não entra nesse ônibus. Aí eu olhei o relógio, disse, não vai ter outro. Eu entrei no ônibus. Aí, quando o ônibus chegou lá no meio do caminho, 2 bandidos estavam lá dentro. Quando eu vi os 2 bandidos, eu tinha olhado no relógio, nós já estava com o relógio assim. Eu estava em desobediência, eu ia orar para ele não levar o relógio, já botei lá. Pegou, levou o relógio. E o pior é que, quando estava antes do assalto, um outro ônibus passou pelo ônibus que eu estava. Tem que dar ouvidos à voz do Senhor. Eu vou passando, não esquece, é o projeto, você precisa estar engajado no projeto de Elohim. Quer dizer, é esse plano que está em execução para o resgate da humanidade, que você já está sendo beneficiado por esse privilégio de ter entrado no reino de Elohim. Quantos pagaram o preço para que eu pudesse ter entrado nesse reino? Certo? Trabalharam. E eu estou trabalhando para ajudar outros. Aleluia! O Senhor quer te abençoar, certo? O Senhor quer suprir as suas necessidades. Não precisa ficar apavorado. Não, eu estou ficando velho. Eu estou ficando velha. Quem vai casar, eu espero que o Senhor dê... Você está querendo casar? Eu espero que o Senhor ainda lhe dê uns 5 filhos para você cuidar. Para começar. Ah, mas eu não quero ter mais filho, não, pastor. E o que você quer, então? Ah, eu quero um companheiro para ficar brincando com ele. Tá bom, tá certo. Isaac brincava com a esposa dele, não é? E Abimeleque viu. Louvado seja o nome do Eterno. Está na Escritura. Queridos, é maravilhoso servir ao Senhor. Ao nosso Pai, ao Criador, que cuida. Olha que beleza, Ele mantém os céus, as estrelas, o sol, a lua. Observe que ninguém se aventura na NASA a fazer uma viagem para o sol. Não é? Não ouvi ninguém até agora. Vamos fazer uma nave espacial para ir até o sol. Aleluia. Quem seria o primeiro candidato? Você tem amor a essa pessoa que deu seu filho único para te salvar? Qual é realmente, dentro de você, isso é uma questão pessoal, é interior. Qual é realmente a resposta que você tem para esta pessoa que deu seu filho único para receber os nossos pecados? E ter a paciência, a força que ele teve para suportar o que ele suportou por amor a nós. Aleluia. Aleluia. Vamos ajudar as pessoas a entrar no reino. Vocês no trabalho, claro, vocês no trabalho. Como é que vocês trabalham? Lá no trabalho as pessoas estão te observando. Como é que você chega no local do trabalho? Claro, nós estamos sujeitos a uma série de dificuldades nesse mundo de horror terrível, de violência, de tanta maldade. Não falta problema, né? E condução que atrasa, enfim. Vai debaixo na convulsão, o camarada levanta o braço, não tomou banho, não passou por perfume, é um problema sério. Né? E aí tem que tolerar aquela viagem sacrificante, não? Ainda tem aquele outro que você olha para ele, ele está me olhando. Mas aí, você tem tanta coisa, e além de outras coisas, se tudo isso oprime, causa aquele... Mas é preciso ter sobriedade, essa sobriedade, esse controle próprio, para não deixar que as circunstâncias, as palavras das pessoas, o azedume das pessoas, venha tirar você do estado de graça. Olha para o senhor Yeshua, Yohanan, esses homens, a força. Estefano, o primeiro mártir, registrado na Escritura,
depois do arrebatamento do Senhor Yeshua, da ascensão. O seu rosto brilhava mesmo com pedrada. Temos que ver o poder que o Senhor concede a nós para enfrentarmos todas essas dificuldades sem vivermos com ansiedade, o medo, precipitado, aliás, né? Se precipitando. Manter o equilíbrio, estar sempre transmitindo aquele perfume glorioso. Você chega num ambiente que só tem fedorento, aí você chega com o perfume do Senhor Yeshua, com aquela alegria que é peculiar ao Filho do Senhor, transmitindo a confiança que a Emuná dá, apesar das circunstâncias. E o mundo, as pessoas do mundo precisam ver o seu semblante, né? Olhar para o seu rosto e ver. Não precisa mostrar os dentes, não. Nós não somos políticos. Não é isso. É o coração alegre. Olha para você, você transmite isso. E você precisa ter isso. Chegar em casa, né? Transmitir a paz, saudar com a paz. Paz seja convosco. Se houver ali algum filho da paz, olha que coisa linda, a tua paz repousará sobre ele. Mas se não houver, a paz voltará para você. Isso é maravilhoso. Você está expressando o Senhor Yeshua. Os discípulos estavam amedrontados, tudo trancado dentro de casa, com medo dos Irudim. O Senhor entrou, as portas tudo trancadas, todas trancadas. O Senhor entrou, paz seja convosco. Estavam todas, daqui a pouco transformou tudo em alegria, a presença dele. Sigam com ele. Amém?